Primeira Infância foi o selamento de um trabalho importante da ex-prefeita Tereza Surita. Nele, ela ressalta o Guia de Políticas Públicas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Esse é um dos livros que ela lançou, né? A Primeira Infância é para sempre. E, na verdade, toda a nossa base começa pela educação mesmo. Eu acho que a educação é um berço, é um começo de tudo, é o que você recebe dentro de casa, é a sua origem, é a sua formação profissional. E aí você pega a primeira infância. Eu tive nas escolinhas, eu tive com o Mauro Gruber nas escolinhas do município, e eu comia merendinha escolar, adorei. Entrei dentro ou seja, da cozinha, conversei com crianças, vi o sorriso no rosto, o prato, a organização da escola, o ar-condicionado, a farda, o jeito como eles são divididos dentro dessa linha escolar. Então, assim, realmente, é algo muito bonito de ver. Eu comecei a trabalhar muito com a questão do problema lá na frente. Então, o projeto Crescer me marcou muito, porque eu não sei se você lembra, nessa época, em 2001, né, existiam umas galeras aqui em Boa Vista, e essas galeras tomavam conta dos bairros, e eram aquelas brigas, e tinha toque de recolher, e foi quando eu me elegi prefeita. Eu falei, gente, isso não pode ser assim, uma cidade não pode ser assim. E eu trabalhei em relação a terminar com aquelas galeras, mas eu via uma dificuldade, uma resistência, normalmente já em situações muito difíceis, de droga, de dependência química, até mais graves do que a gente possa imaginar, e armas e mortes. Então, eu tentava trabalhar, mas eu via o quanto era difícil. E aí, nesse meu mandato de 2010 até 2012, em Brasília, como deputada, eu tive a oportunidade de fazer cursos e de aprender a importância da primeira infância, que era pouco discutido na época, até hoje ainda é. Então, a importância da família, da primeira infância, do nascimento dessa criança e do desenvolvimento cerebral dela com estímulos corretos, para que ela possa ser, quando for mais velha, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa com decisões mais claras, uma pessoa onde vai ter mais noção de autoconhecimento para não se envolver com drogas, para não ir para o lado errado. E aí nós começamos, então, a trabalhar a primeira infância. E foi realmente uma coisa incrível que foi feito. E daí vem as creches. Nós construímos, imagine, nos últimos 2 mandatos, 40 escolas. Aumentamos as vagas nas creches em mais de 260%. E nós começamos a fazer o programa todo com estímulos científicos, com pessoas que entendiam mesmo da história, de como trabalhar a família, a criança, e nós tivemos assim um resultado incrível que gerou esse livro, né, que é um livro que mostra a nossa experiência e um livro que hoje ajuda pessoas que querem saber como que é a nossa metodologia. Então, ele virou um exemplo, muita gente pede, muita gente se interessa. Sua assessoria estava me contando que hoje outros municípios, outras prefeituras, né, nesse país todo, têm mandado, ou seja, tem pedido, né, um exemplar, tentado entender como funciona esse trabalho com a primeira infância que foi realizado na sua gestão. Muita gente vem para Boa Vista para poder conhecer esse trabalho. As últimas pessoas que vieram agora foi mais de... Eu não me lembro agora, porque não sou mais prefeita, né, nesse momento, não me lembro, mas várias cidades vieram para poder conhecer realmente o nosso trabalho. A Petrobras esteve aqui também, para saber como que a gente desenvolve esse trabalho. Então, nós nos tornamos referência e nós fomos reconhecidamente colocada como a capital da primeira infância no Brasil, pela importância que nós damos às nossas crianças. Eu lembro nas redes sociais você recebendo uma premiação, reconhecimento, acho que até em nível internacional, foi isso? Foi, a gente foi reconhecido internacionalmente, nós tivemos realmente muito apoio de muitas fundações, universidades, participamos de muitos debates, recebemos muita gente capacitada para poder, por exemplo, nós criamos o primeiro currículo nacional
baseado na Base Curricular Nacional da pré-escola, que até então não existia no Brasil. Então, assim, o avanço foi realmente muito grande. E tudo que você aprende na infância, você carrega para o resto da vida. Não tenha dúvida. Se a gente for observar na nossa conversa, eu acho que ter trabalhado o cenário nacional, ter percorrido congressos, você fez parte do Ministério das Cidades, foi secretária, teve cargo dentro do Ministério das Cidades, do Ministério Agrário, foi isso? Se eu estiver errado em alguma pontuação, por favor. Agrário na época. Ou seja, percorreu cargos e teve cargos na esfera de parlamentar federal. Dar esse trânsito, conhecer todas essas realidades, lidar com diversas informações relacionadas a programas e projetos, você acha que isso, quando eu lembro no momento você falando, gestão é um reconhecimento de tudo isso? É você ter uma noção exata de situações assim? Eu acho que o aprendizado ele acontece todos os dias, né? Eu aprendo até hoje. Então, todo dia a gente aprende alguma coisa, todo dia a gente descobre um caminho novo, uma informação nova. E aí você, na minha avaliação, né, o que eu fiz como gestora e como prefeita de Boa Vista? Tudo que eu procurava buscar, que era o melhor, eu procurava trazer para cá. Então, e isso foi no mundo todo. Eu não fui só até São Paulo, não fui só buscar dentro do país, eu fui buscar fora do país também, porque se abriu realmente parcerias incríveis com a gente. E aí você descobre que as discussões elas estão muito além do que a gente pode imaginar. E aí, quando você se integra nelas, você traz para o seu lugar, para as pessoas. E aí você vê uma transformação, de fato, na qualidade de vida, no orgulho que as pessoas têm pelo seu lugar, no reconhecimento de uma sociedade que o trabalho perdura, mesmo você não estando mais nele. Eu acho que isso que é legado, eu acho que isso que é interessante. E eu ia justamente fechar com isso. Eu queria pontuar rapidamente ainda essa questão urbana, rural, né, que é feito um trabalho ali, seja de capacitação com comunidades, de acompanhamento, né, e se cria um desenho para essa área urbana, rural, a gente observa isso, estou falando como jornalista, como quem acompanha, né, esses trabalhos. E aí, dentro de tudo isso também, vem essa coisa que você comentou da identidade, de dizer eu pertenço, eu faço parte disso. E esse orgulho de ser de Boa Vista ficou muito nítido. A gente acompanhava isso como uma publicidade do teu trabalho com gestão, mas também com as pessoas em pontos da cidade fazendo foto, registrando, agora mais recente, o Mirante, né, as praças, o Complexo Poliesportivo Ayrton Senna. A gente está em período junino agora, então assim, as pessoas têm um orgulho de tudo isso, né? Bom, eu tenho. Eu sinto o maior orgulho da nossa cidade. E eu sinto também quando vem pessoas de fora aqui que ficam surpresas, porque não imaginam que Boa Vista é tão linda, muita praça, muita praça, mas não é, tudo tem, nada foi por acaso. Então, as praças têm a ver, por exemplo, hoje aquelas selvinhas amazônicas são playgrounds modernos, que cada bichinho daquele faz com que as crianças tenham tomada de decisão. Aí você tem as ciclovias, você tem os ônibus, abrigos de ônibus com ar-condicionado, aí você tem a urbanização, você tem a iluminação, ou seja, é um complexo de ações que todos eles levam para o mesmo objetivo. E aí é onde as pessoas realmente sentem orgulho, porque elas estão sendo cuidadas, né? É uma coisa que você envolve a razão, o trabalho, a emoção, o sentimento. Eu acho que isso é a vida, né? E o planejamento, porque lá atrás você teve um plano, você traçou um plano. Você traçou um plano muito interessante, um plano que ouviu pessoas, que entendeu realidades, que conversou com cada um. E quando isso acontece, todo mundo ganha, né? Essa segurança, você vê famílias inteiras na praça, famílias inteiras subindo o mirante,
Você vê realidades mudando, como a própria situação de pandemia, famílias inteiras utilizando das próprias unidades de saúde na busca de medicação. Então, quando a ação acontece com força, de forma coletiva, responde, né? Responde. E o planejamento é fundamental, porque você tem que planejar dentro da sua realidade, né, para poder dar conta do resultado. Então, o planejamento é fundamental. E eu amo o que eu faço, né? Eu gosto realmente desse processo de desafios, de você olhar um problema e encontrar a solução, de você ter metas e resultados com prazo, para que você também possa aproveitar aquilo que você fez. Ou seja... É a menina que é filha do vereador, que está aí dentro até hoje. Eu acho que é. Olha, você sabe que eu não me preparei para a vida pública, né? Não era uma coisa que, quando criança, se me perguntasse o que você quer ser quando crescer, eu nunca dizia. Eu queria ser professora, eu queria ser, sei lá, minha mãe professora, né? Então, eu nunca tive esse... Mas foi o caminho que me abriu na vida e que realmente, hoje, se você falar o que você faria se não fosse fazer política, eu diria, eu quero fazer política, porque eu acho realmente que a política é um canal de transformação muito forte e que poucos os empregos, poucos as profissões têm essa condição como tem a política, quando ela é bem conduzida e bem feita. Obrigada pelo bate-papo. Gostou do café? Adorei. Vamos tomar. Adorei o café. Vamos tomar aqui. Obrigada. Tereza Surita, né, conversou conosco hoje aqui no Reportagens, né, e você acompanhando na nossa programação. Agradeço. Volte outras vezes. Volte para o cafezinho e para o bate-papo sempre. Tá. Eu quero conhecer todos os cafezinhos aqui. Na dedicação, ela escreveu: Marleide, divido com você uma conquista, que é nossa, do povo roraimense. Um legado que deixei para Boa Vista. Você faz parte disso, Tereza Surita. Põe meu coração no tucupi, areia, cunhã, areia. Tem um guaraná com açúcar.